Eu não sei se você lembra, no dia 15 de maio de 2020, o dólar bateu o seu recorde nominal e atingiu a marca de R$ 5,85. Foi um dos momentos mais conturbados para o mercado financeiro global. Estava todo mundo correndo para o dólar, como sempre. Os países buscando proteção diante de um problema que a gente estava vivendo. Você sabe muito bem o que estava acontecendo naquele período. Já no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui agora, no dia 11 de setembro de 2023, depois de vários altos e baixos, parece que a gente está conseguindo manter o dólar abaixo dos R$ 5 mais ou menos. E eu digo que estamos conseguindo porque todos que negociam qualquer tipo de coisa em dólar ou em real, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, ajudam a formar o câmbio real versus dólar, que a gente consegue acompanhar diariamente. Mas sim, o dólar ele vem permanecendo mais controlado, sob controle. Em parte isso acontece por conta de uma melhora na situação interna aqui no Brasil e também tem um enfraquecimento do dólar a nível global recentemente, com exceção dos hermanos. Praticamente todas as moedas globais vêm se fortalecendo contra o peso argentino, mas isso aqui já seria assunto para outro vídeo, não vamos falar disso especificamente. Voltando para o nosso tema de hoje, o que eu quero conversar com você nesse vídeo é o seguinte: no possível cenário de enfraquecimento do dólar, qual seria a melhor alternativa para o investidor brasileiro que busca diversificação a nível global? Vale mais a pena se expor à economia americana ou à economia chinesa? Investir na bolsa americana ou na bolsa da China, direta ou indiretamente? Como é que se faz isso? IVVB11 ou China 11, por exemplo? Além disso, será que nós seremos finalmente a geração de investidores que vai entrar para a história por ver o fim do dólar como uma moeda dominante a nível global e a gente vai ter uma nova hegemonia partindo da moeda chinesa? Para responder de uma vez por todas essas dúvidas que ficam sempre martelando a cabeça do investidor, principalmente quem está começando e acaba sendo bombardeado por um monte de conteúdo sobre isso, eu resolvi gravar esse vídeo para deixar a minha opinião e te contar também o que muitos vendedores de susto na internet muitas vezes não te contam. Mas antes da gente entrar no conteúdo de fato, eu quero pedir para você que já é de casa deixar o like aqui no Capricho, fortalecer a nossa parceria. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, ainda não está inscrito, se sinta convidado a se inscrever aqui no canal se você gostar do conteúdo. Então, se gostar, deixa o like também no final e se inscreva. Agora, para você que quer saber se o dólar está ameaçado ou não, eu vou logo deixar a minha opinião em relação a esse assunto, por mais que ela não vá agradar todo mundo, algumas pessoas não vão concordar também. Primeiro, a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é ser ou não a moeda global e outra coisa é a gente olhar para esses mercados procurando qual seria o melhor sob a ótica dos investimentos, para o investidor. E por isso que a resposta também precisa ser dividida. Será que o dólar vai realmente deixar de ser a moeda global algum dia? Bom, historicamente, os países do mundo comercializam entre si por meio de uma moeda global que hoje é o dólar. Para o dólar deixar de ser essa moeda, a gente precisa de alguém que queira substituí-lo. E até o presente momento, não existe uma candidata para isso. E se existir, não é o yuan. A forma como a China toca a sua economia, a sua política externa, impossibilita, e interna também, impossibilita que a sua moeda tenha aceitação e a penetração global que tem hoje o dólar. E sendo bem sincero, todo esse papo de fim do dólar ou não passa de retórica e narrativa de uns, ou também de uma grande histeria coletiva que foi criada em cima desse tema por outros. A verdade é que não existe nenhum motivo razoável para acreditar no fim do dólar como uma moeda global por uma questão muito simples. Nenhuma outra moeda quer ocupar o lugar do dólar. Se amanhã eu fosse acordado 4 horas da manhã, 4 horas da matina, com alguém me dizendo: Badu, acorda, já era, casa caiu, alienígenas tomaram o controle da Terra, tá aqui, ó, saiu no The New York Times, não sei como, mas saiu, o Pentágono foi tomado, a Rússia, a China, tudo, eu ia levantar, eu ia procurar saber, pô, será que é verdade mesmo? Bem desconfiado, mas eu ia averiguar. Mas se alguém me acordasse falando: olha, o dólar acaba de deixar de ser a moeda global e agora quem assumiu tudo foi o yuan, eu ia falar para a pessoa: deixa de ser besta, pelo amor de Deus, vai dormir. E não vai compartilhar essa mentira com ninguém, não, pelo amor de Deus. Vai caçar uma coisa útil para você fazer, que são 4 horas.
Pelo amor de Deus, gente, eu sei que nos últimos meses a gente viu muitas notícias da China se movimentando para criar relações com outros países, trocas comerciais feitas em yuan entre alguns países parceiros, como até o Brasil, por exemplo, a própria Argentina. Mas existe um detalhe nessa história que pouca gente lembra e pouca gente conta, porque não quer contar também, né? Comércio internacional é apenas um de vários pontos que indicam a força de uma moeda. Existem vários outros critérios, como você tem unidade de conta, reserva de valor, aceitação global, precificação de dívida. E aí o yuan ele perde de lavada não só para o dólar, mas para várias outras moedas. A verdade é que a China não quer transformar a sua moeda na moeda do mundo, porque isso vai contra os seus interesses políticos e econômicos. Então, por mais que esteja na moda falar fim do dólar, o dólar vai acabar e o yuan vai tomar conta, não existe nenhum motivo para se pensar dessa forma. O modelo econômico chinês atualmente é de exportação. Anota aí. Quase tudo que você compra vem escrito Made in China, né? E agora eu vou tentar entrar num economês brabo aqui sem falar tanto economês. Vamos ver se você vai entender. Pensa assim, o balanço de pagamentos, ele é o registro de entradas e saídas de divisas de um país. É assim que funciona no Brasil. Então esse registro, ele é feito em dólares e a gente pode organizar de que forma? Você tem as entradas, que são as exportações e gastos de estrangeiros aqui no Brasil, entrada de capital, tá? E as saídas, que são importações e gastos de brasileiros no exterior. Então, o balanço de pagamentos ele é dividido em conta corrente, conta capital e financeira. Falar sobre isso mais a fundo também pode ser tema de outro vídeo, mas eu mencionei isso daqui para te falar o seguinte: o que vocês precisam saber é que quando ocorre desvalorização cambial, um dólar mais caro, um real mais barato, o setor de exportação ele é beneficiado aqui no Brasil. No nosso caso, as empresas exportadoras de commodities, por exemplo, principalmente, elas ficam mais competitivas. É como se elas pudessem dar um desconto para os clientes, para os seus clientes, sem precisar baixar o preço dos produtos, entre aspas. Por quê? Porque elas ficam mais competitivas. A situação inversa também de valorização cambial, quando acontece, aí o setor importador ele é beneficiado aqui, a população como um todo, já que a maioria das coisas que a gente consome é dolarizada de certa forma. Então, quando o dólar está muito alto, a gente tem as empresas exportadoras se beneficiando. Quando o dólar fica mais barato comparado com o real, a população em geral, os consumidores acabam se beneficiando. Então, quando a economia está indo bem, o país está crescendo, o real ele tende a se valorizar frente ao dólar. Nos outros países é assim também. Isso aqui funciona assim no mundo inteiro. Já nos momentos de crise, recessão econômica, a tendência é de desvalorização do real frente ao dólar. Basta você olhar ali o período de 2010 até 2015, o que aconteceu com a Bolsa brasileira e o que aconteceu com a Bolsa americana e com o dólar. Da mesma forma que ocorre também, como eu disse, em qualquer outro país do mundo praticamente. Então, no meio dessa dança das moedas, os governos eles acabam interferindo, cada um na sua intensidade, na taxa de câmbio, fazendo com que, de acordo com o interesse do momento, a taxa suba ou diminua um pouquinho. Isso também acontece aqui e é por isso que você já deve ter ouvido falar que no Brasil o regime de câmbio tem uma flutuação suja, uma vez que ela não é totalmente livre, está sujeita à interferência do Banco Central de algumas formas. Claro que para conseguir fazer isso, um governo precisa, anota aí também, de reservas cambiais. O governo precisa disso. E o único país do mundo que meio que não tem essa opção, se você for ver, é os Estados Unidos. E não me entenda mal, é claro que isso traz muito poder para os Estados Unidos em outros aspectos, em outros âmbitos, poder político, acesso a capital barato, mas não é como aqui que a gente tem real versus o dólar e todo mundo tem a sua moeda versus o dólar. Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos como é que funciona? É dólar versus o dólar também, pô. Então porque a moeda deles é a moeda global. Lembra que a moeda valorizada beneficia a importação e um câmbio desvalorizado favorece as exportações? Os Estados Unidos hoje é um país altamente importador e vai continuar sendo, porque para eles vale mais a pena fazer isso até do que tentar produzir muita coisa por lá, tentar investir na indústria. Então vai continuar sendo assim enquanto o dólar for a moeda global da forma que ele é hoje, em todas as suas características necessárias para ser a moeda global, o dólar vence.
Só que o modelo econômico chinês atualmente, ele é de exportação, lembra? Como eu falei? E essa é a grande vantagem deles. Então, para manter essa vantagem, a China precisa manter a sua moeda fraquinha. Nada de ficar forte demais, nada de tomar whey protein. Então, $1 ele vale mais de 7 yuans. Até o real, que é mais relaxado, vale mais que o yuan. Isso porque o yuan é uma moeda mantida artificialmente desvalorizada. Lembra das reservas cambiais? A China possui reservas cambiais que estimam ser ali de 3 a 6 trilhões de dólares. E eu não estou falando errado, é trilhões de dólares mesmo. Porque eles precisam para fazer isso que eu acabei de falar. A China não quer que o yuan seja o novo dólar. Agora, em relação a essa história de transações entre os países sendo feitas em yuan, tem muita gente, as más línguas, que dizem que isso seria um indicativo de que o governo chinês está se preparando para um confronto com Taiwan e aí, papapá. Essa seria uma forma de tentar conter a força de algumas sanções econômicas que a gente está vendo que acontece, realmente está acontecendo com a Rússia, aconteceu com a Rússia, por exemplo. Então, com medo dessas sanções, eles poderiam estar começando essas relações, essas trocas na sua própria moeda com alguns países. Mas dito tudo isso, a gente precisa agora entrar na segunda parte da resposta que eu mencionei no começo do vídeo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é você investir. Então, o fato de a China não querer que o yuan substitua o dólar como a moeda mais importante do mundo, isso não muda o fato de que a economia chinesa provavelmente vai continuar crescendo mais do que a média mundial nos próximos anos. É bem provável que isso aconteça. Então, uma pergunta que ainda precisa ser respondida para o investidor brasileiro que está buscando diversificação global é: qual que é a melhor alternativa para você fazer isso? Você vai se expor à economia americana ou à economia chinesa? Investir na bolsa americana ou na bolsa de valores da China? IVVB11, China 11. Na minha opinião, o IVVB11, não o IVVB11, mas investir na economia americana de forma diversificada, com o objetivo de diversificar, de proteger a carteira de investimentos, é obrigação. Investir na China pode ser uma terceira opção, através do China 11 ou não. Isso aí é uma terceira opção, na minha humilde opinião. Investir na China sem ter nada na carteira na economia americana, nos Estados Unidos, para mim não faz sentido em termos de diversificação. E é até meio que uma irresponsabilidade, na minha humilde opinião. Então vamos fazer aqui uma breve comparação entre os dois e eu vou explicar por que eu penso dessa forma e por que também que o crescimento econômico da China nem deveria ser um motivo para você investir somente lá. E nem deveria ser o único motivo, vice-versa. Então, comprar IVVB11 ou investir em um ETF que replique o desempenho médio das 500 maiores empresas dos Estados Unidos é você investir em empresas americanas com atuação a nível global. Quando você compra China 11, você está diversificando a sua carteira em uma grande quantidade de empresas chinesas. Parece que é quase a mesma coisa, né? Só que a economia chinesa é de exportação, a bolsa chinesa é um pouquinho diferente. Para mim, o IVVB11 ele é mais diversificado, mesmo sendo composto por um número de ativos menor e é mais seguro e ainda tem um potencial de retorno maior. Então, você vai estar pensando, Badu, então para que porra eu vou investir na China? As empresas que fazem parte do IVVB11, elas atuam de forma mais ampla, conseguem receitas de vários outros países, além dos Estados Unidos, e o principal fator, não estão na China. Outro ponto que as pessoas costumam comentar a respeito de investir na China, China 11 e tal e coisa, é que você provavelmente já deve ter ouvido falar que a China vai crescer muito mais. É importante você investir lá porque o crescimento que a economia promete entregar por lá é muito maior. Mas não é porque um país vai crescer economicamente mais que os investidores vão ter uma rentabilidade melhor investindo nesse país. E diga-se de passagem, nos últimos 20 anos mais ou menos, você teria lucrado mais se você tivesse investido no Ibovespa, na Bolsa Brasileira, do que no MSCI China, o índice que mede o desempenho médio da Bolsa de Valores chinesa. Não necessariamente a Bolsa vai acompanhar o PIB, como não acompanhou nas últimas décadas quando a gente está falando de China. A Bolsa Americana trouxe um retorno melhor. Investir no exterior é importante sim, isso traz proteção contra alguns eventos que impactam a economia local, o investidor tem exposição ao crescimento de várias outras empresas, economias, um número maior de ativos à disposição para você diversificar o seu portfólio com uma rentabilidade às vezes até mais interessante, você se protege da economia brasileira
E aí quando você olha, boa parte do retorno do S&P 500 nas últimas décadas veio das gigantes de tecnologia. Só que lá na China, as grandes empresas tendem a crescer até certo ponto, que é quando o governo passa a enxergá-las como um risco político e acabam interferindo no meio da bagaça também. É uma economia de mercado, mas com um forte controle estatal. E é por isso que eu falo isso. O que eu tenho para dizer é que não faz sentido para um investidor brasileiro, pequeno investidor, ficar se preocupando com o fim do dólar e muito menos deixar de investir nos Estados Unidos e passar a investir somente em ativos chineses, porque não existe nenhum bom motivo para te fazer acreditar e para mim fazer acreditar que eles vão trazer um retorno melhor no futuro, mesmo que a economia chinesa cresça muito mais. Entre um e outro, eu ficaria com o IVVB11 disparado. Investir nos Estados Unidos é mais seguro. De outras formas também, China 11 e outras formas de investimento na China podem até ser uma possibilidade desde que não comprometa uma parcela significativa da carteira. Pouquinho ali, no máximo 5, 10%, desde que você tenha uma parcela maior na Bolsa de Valores americana e até mesmo aqui no Brasil. Essa é a minha opinião. Fim do dólar. Pode esquecer, conversa fiada, fico por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu!